Desde o lançamento de The Wolfman em 1941, o lobisomem se tornou um ícone da cultura pop que ganhou diversas interpretações ao longo das décadas. E agora chegou a vez do Leigh Whannell dar vida à sua reimaginação de um lobisomem, né, que é meio que produzido pela Blumhouse, isso já diz muito. Mas o Leigh é conhecido pela reimaginação de um Homem Invisível, que também é da Blumhouse e foi muito bom. E aqui nessa reimaginação dele de um lobisomem, ele coloca uma família pra enfrentar frente a frente a ameaça de um lobisomem, e isso gera muitos momentos interessantes e outros momentos nem tão interessantes assim. E vamos falar sobre isso nesse vídeo. Mas assim, o ponto que eu quero chegar é que eu tava confiante com esse filme porque eu gosto do Leigh e eu tava botando fé pensando, não, ele vai fazer algo foda, gente. Ele fez um dos filmes que eu mais gosto aí da atualidade, que é o Upgrade. Se você não viu, veja, eu tenho um vídeo aqui sobre ele, depois veja também, mas enfim, eu gosto muito desse filme. E ele também fez Sobrenatural: A Origem, que eu não acho um filme ruim, como algumas pessoas dizem, eu também tenho um vídeo falando sobre ele, mas assim, acho ele um filme super bonzinho aí de ser assistido. E o Leigh é conhecido por entrelaçar dramas com o terror, né? Ele fez isso em todos os outros filmes dele, e agora ele fez isso em O Lobisomem, só que diferente de O Homem Invisível, por exemplo, que o drama foi tão bem entrelaçado que você se envolvia na história e comprava o que a personagem estava sentindo, aqui em O Lobisomem isso não acontece muito. E assim, Lobisomem da Blumhouse é bem capenguinha? É. Mas é um filme ruim? Não. Só que precisa comer muito arroz e feijão pra ser um filme bom também. E no vídeo de hoje eu quero desenvolver um pouco o que eu achei sobre Lobisomem, né? Falar um pouco sobre as questões que estão ali no subtexto do filme, envolvendo luto, perda, aceitar que alguém tem que partir. Isso tá muito ali enraizado na história que é contada. Mas também eu quero abordar os pontos fracos da história. O começo, como vocês já conhecem, vai ser sem spoilers, da metade pro final com spoilers pra eu desenvolver um pouco mais sobre o desfecho. Mas é isso. Já vai me contando aí nos comentários se vocês pretendem ou não assistir o filme, e se já assistiram, me conta o que acharam dele, que eu quero saber a opinião de vocês. Lobisomem começa com um flashback que mostra o jovem Blake indo numa caçada com o seu pai e testemunhando algo que ele nunca viu. Uma espécie de homem-lobo ali que tava no meio da floresta, e o pai dele e ele estavam caçando juntos, mas ao mesmo tempo eles estavam sendo caçados. Então é uma loucura esse início. E é um iniciozinho bem lentinho, pra ser sincero com vocês. Eu fiquei, meu Deus do céu, quando essa história vai começar de verdade? E o pai do Blake era muito grosso com ele. Esse início já deixa claro que o Blake tinha problemas com o pai dele, e isso é abordado ao longo da história, principalmente que ele não quer ser o pai, então isso é trazido em vários momentos. Daí 30 anos se passam e o Blake ficou afastado do pai dele por muito tempo, e agora ele recebe a notícia de que esse pai foi declarado morto. E pra encerrar de uma vez por todas essa história de pai e filho problemáticos, o Blake leva a esposa dele, Charlotte, e a filha dele, Ginger, ao Oregon pra organizar ali os pertences desse pai. E aliás, antes de eu continuar falando, a Ginger muito provavelmente é uma referência a Ginger Snaps, que foi o filme que recebeu aqui no Brasil o nome de Possuídas. Eu acho que pode ter sido a referência, porque a gente sabe que a história de lobisomem lá, adora aquele filme. O filme que aborda sobre menstruação no subtexto. Enfim, eu gosto. Mas era só uma curiosidade e eu acho que vocês também pegaram a referência se vocês já assistiram aquele filme. E acaba que durante a viagem deles ali pro Oregon, né, pra casa do pai dele, esses três sofrem um acidente por conta de uma entidade que aparece no caminho ali, na estrada. E agora todos são forçados a buscar abrigo na antiga casa do Blake. E a trama se transforma em um grande pesadelo quando uma criatura misteriosa começa a perseguir todos eles. E nesse meio tempo, ela acaba até ferindo o Blake ali no braço. E ele começa a apresentar sinais perturbadores de uma transformação física. E também ele vai se transformando aos poucos em um lobisomem. Isso não é mistério pra ninguém. É a trama do filme, está no trailer. Não falem que eu dei spoiler. O Leigh Whannell e o diretor de fotografia Stefan Duffield criaram uma atmosfera muito imersiva aqui no filme, e isso eu não posso reclamar. Os cenários eram claustrofóbicos, a paleta de cores foi bem escolhida pra não deixar o filme tão escuro, mas ao mesmo tempo trazendo aquela tensão e melancolia pros ambientes. A transformação do próprio lobisomem também foi uma escolha muito segura do Leigh, porque ele trouxe ali próteses impressionantes pra esse personagem, e a gente percebe que esse realismo meio que não apela muito pro CGI exagerado que acontece em muitos filmes recentes. Então isso traz uma originalidade, traz aquela vibe interessante pro filme, e é um dos pontos altos pra mim dele. Já a Julia Gardner brilha nesse filme vivendo a Charlotte, uma mãe bem determinada que protege a sua família a qualquer custo, mas que também é muito calma. Essa antinaturalidade dela, né, em meio ao caos, adicionou uma camada interessante pra história, porque eu ficava pensando, meu Deus, ela tá calma demais, o marido dela tá se transformando num bicho e ela tá literalmente calma. Não teve uma expressão na cara dela que mostrasse que ela não tava calma. Então isso era muito esquisito pra mim, mas ao mesmo tempo foi um dos pontos fortes dessa personagem pra essa história, porque eu ficava pensando, gente, essa mulher é fodástica, né? O cara virando um monstro e ela lá, tipo, super plena. E por falar em monstro, Christopher Abbott, que interpreta o nosso protagonista, ele não
tem um papel que exige muito dele no quesito de diálogos. Mas ele ainda transmite muito através da presença física dele nas cenas, né? A transformação dele em lobisomem é muito emocional, é muito física e é visceral de uma maneira muito boa, porque ela me convenceu. Ela foi feita gradualmente e trouxe uma coisa muito boa pro filme, que foi a progressão. Então isso ajudou muito, pelo menos na minha visão, a eu ter emergido ali no último ato, que é onde a transformação dele começa a andar um pouco rápido pra chegar, né, no desfecho da história. Então eu curti essa parte, mas até chegar lá demorou. E o filme aborda com sensibilidade questões como trauma geracional, luto e também a difícil jornada de superar o passado, aceitar o que aconteceu no passado e deixar isso lá no passado pra você viver uma vida boa com a sua família no presente. E a simbologia usada aqui no filme, que é principalmente trazida com a doença, né, que o protagonista pega, que é a cara de lobo, que é falada até no começo do filme, na introdução, isso funciona como uma metáfora para criar os ciclos de dor, raiva e arrependimento que uma pessoa passa de geração em geração quando ela é ferida lá enquanto ela é criança. Ou até mesmo a gente vê como o pai do Blake, né, impactou muito em quem ele é e no que ele não queria se tornar. Então o Blake é forçado a confrontar não apenas o legado do pai dele, mas também os traumas emocionais que ele carregou por anos. E isso é intensificado pela transformação física que ele vai tendo, e isso reflete muito a luta interna que ele tem pra não repetir os erros do passado. A gente até vê isso, ele fazendo isso com a filha, né, tipo falando, eu não vou ser assim, eu não vou fazer isso. Principalmente quando ele é grosso. Então assim, é algo complicado que o filme traz muito bem, e pra mim isso funciona de uma maneira boa. Pena que pesam a mão na história. O Leaf colocou tanto drama que ele sacrificou o terror aqui pra colocar esses dramalhões. E essa vibe do filme pode agradar algumas pessoas que estão procurando algo bem mais reflexivo, mas vai desagradar muitos fãs de terror. Eu até sei que tem umas cenas de body horror legais no filme, mas elas são tão poucas que elas não pesam pro lado do terror. Tanto que eu até falaria, mesmo se você não gosta de terror, dá pra você assistir esse filme, porque quase não tem terror. Tem umas cenas em específico, né, umas 3, né, uma da unha, outra do pé e outra do braço, que realmente são ali um pouquinho pesadinhas. Enfim, né, são só essas. E tem uma cena em específico que me lembrou o primeiro Jogos Mortais, que o Leaf Whannell atuou. Ele era o protagonista. E eu acho que ele fez uma referência a Jogos Mortais nessa cena, porque me lembrou muito. Era muito igual. Enfim, é isso. E o filme ainda lida com a moralidade do Blake, já que enquanto humano ele é simpático e vulnerável, mas à medida que ele se transforma, a humanidade dele começa a desaparecer. E esse contraste entre quem ele era e o que ele se torna levanta uma questão muito grande que deixa até a gente pensando, que é o momento onde a Charlotte é obrigada a decidir se ela mata o marido ou se ela protege a filha, o que ela vai fazer. Então a decisão cai toda nas costas dessa mulher, e por mais que ela lide bem com a situação e ela consiga contornar as adversidades, o filme não sai disso. Em contraponto aos erros, eu ainda sinto que visualmente a direção de arte e a cinematografia são destaques positivos. O uso de cores, especialmente o azul, roxo e rosa, criou uma atmosfera ali muito boa durante a transformação do Blake, e até mesmo a gente vê a visão dele como lobo, é algo que me deixou impressionado. Já a casa do pai dele, com o isolamento ali, os detalhes também, né, trazendo aquela claustrofobia que eu já mencionei antes, funcionam até mesmo como um próprio personagem dessa história, porque isso simboliza muito o peso do passado que ele tem nesse ambiente hostil que ele teve que viver e como o trauma dele piora enquanto ele tá se transformando. E eu guardei esse comentário em específico pro final, que é sobre a Ginger, né, a filhinha ali do casal de protagonistas, que assim, eu não me importava com ela. Geralmente, crianças em filmes de terror, eu sempre me importo, mas essa daqui não consegui criar empatia. Ela não tinha o carisma necessário pra gente se aproximar dela. Essa querida era tão apática que em alguns momentos eu pensava, gente, será que alguém escalou uma pessoa que sabe realmente atuar? Porque a dinâmica dela não salvava muito as cenas. Eu acho que a Julia e o Christopher tinham uma química legal como um casal, mas essa querida, que era a filha deles, não tinha química nenhuma. Só que quando ela colocava a mão na cabeça do pai e falava que sabia o que ele tava pensando, eu acho que isso até funcionava em alguns momentos, né? Mas, só isso também. E de um modo geral, Lobisomem não faz nada de inovador. E isso torna o filme facilmente esquecível. Esse é um daqueles lançamentos de começo de ano que simplesmente daqui a alguns meses a gente vai esquecer que existiu. O filme tem uma construção lenta e quando chega no clímax, nem é um clímax satisfatório. Vamos falar um pouco sobre isso agora na parte com spoilers. Mas a história tinha um potencial que foi subaproveitado. E essa releitura, por mais que tenha sido ok, não tenha sido ruim, ela ter focado mais no drama do que no terror foi o calcanhar de Aquiles, fazendo assim esse ser um filme assistível, com performances sólidas, mas esquecível. É isso que eu tinha pra falar sobre Lobisomem. Sem spoilers no caso. Vamos falar rapidamente com spoilers, porque eu não tenho muito o que desenvolver com spoilers, pra ser sincero com vocês. Eu acho que o filme é básico, ele sabe que ele é básico e ele entrega o básico. O subtexto que eu mencionei tá ali, mas na verdade a maioria do público simplesmente vai ignorar, porque ele tá ali e a gente não liga tanto pro personagem, então
é foda. Mas vamos conversar sobre o filme com spoilers, mas antes já deixa o like, se inscreve aí se gostou. E se assistiu até esse ponto, coloca o lobinho nos comentários pra saber que você assistiu até esse momento. Deixa o like que é importante, se inscreve aqui pra próximos conteúdos. E não esquece de ficar aqui no vídeo se você já assistiu e quer saber com spoilers, ou se você só gosta de spoilers e quer saber o que acontece no final do filme. Então tá, o filme começa com o Blake e a Charlotte tendo ali problemas de relacionamento. Eles estavam numa crisezinha de casamento, algo comum. A Charlotte aparentemente trabalhava muito, o Blake tava meio que desempregado, se eu posso assim dizer. Ele é um escritor, mas ele não tava escrevendo, então ele ficava mais com a filha. Ele era tipo a mãe da casa e a Charlotte era o pai que ficava trabalhando. Eu gosto dessa inversão de papéis que tem no começo, porque traz aí um pouco mais de camadas pra história desses dois personagens. Daí o Blake vê que o pai dele foi declarado morto na cidade e ele tem que esvaziar a casa, então ele decide levar a família dele até a casa, que ele sabe que na infância tinha algo de estranho na floresta e que o pai dele era esquisito naquela casa, mas ele decide levar todo mundo e quando ele tá chegando próximo à casa, eles acabam sofrendo um acidente, já que um cara aparece na estrada e o Blake tira o caminhão onde eles estavam, né, dessa estrada e bate nas árvores, então um acidente acontece. E, gente, nesse começo do filme aparece um carinha super esquisito na floresta, que era aparentemente vizinho de infância do Blake ali, e esse cara aparece, entra ali no carro pra levar o Blake até a casa e ele morre. E foda-se, literalmente, foda-se. O filme simplesmente esquece da existência dele. O lobisomem destroça ele no começo. Tipo, pra que colocaram o cara? 5 minutos. Será que era primo de alguém, irmão de alguém, tio de alguém pra colocar ele no filme? Não sei, mas ele estava lá e ele apareceu pra morrer. E esse que então a gente vê o lobisomem perseguindo a família e nesse meio tempo ele corta o braço do Blake, fazendo assim a transformação começar. E o Blake pleníssimo, né? Tipo, tem um corte gigantesco no braço dele. E ele sim. Ah, nada aconteceu, ele correndo com a família. O tempo passa, ele tá lá sangrando e tipo, uma coisinha aqui no meu braço. E aí a Charlotte vai lá e faz um curativo, mas esse curativo depois é retirado. A gente percebe que esse machucado acabou meio que comendo quase que toda a pele dele do braço. Eu não entendi muito bem por que isso aconteceu. Será que foi por causa dos antibióticos que ela jogou? Sei lá. Mas ele depois acaba comendo o braço, né? Tipo, coçando com os dentes. É esquisito, é nojento, mas essa é uma das melhores cenas. Ele, tipo, body horror gostoso de ser visto. Depois o lobisomem acaba meio que rondando a casa, draminhas acontece aqui, acontece acolá. Ele começa a perceber que ele tá mudando, ele fica com super audição, depois os dentes começam a cair, a visão dele também começa a mudar, ele começa a perceber que tem algo de errado acontecendo, mas ele também não nota muito isso. E essa é a vibe do subtexto que eu mencionei na parte sem spoilers, né? A parte dele não notar. Ele sabe que ele tá mudando, ele sabe que algo aconteceu pra ele mudar, mas ele não quer aceitar muito, então ele fica naquele meio termo, tanto que ele não consegue mais nem se comunicar. E essa também é outra parte do subtexto, né? Eu acho que toda a trama envolvendo o subtexto funciona bem quando você olha tudo em cima desse subtexto. Não encara muito como um filme de terror. Encara mais como um filme de drama sobre realmente traumas do passado, esse trauma geracional. Acho que isso funciona de uma maneira muito melhor. Daí passamos ali pro último ato do filme, né? Porque, a família tenta fugir. Aí eles vão até o carro. Daí o lobisomem ataca eles. Daí eles sobem até na estufa. O lobisomem ataca eles de novo. Aí quase a Ginger cai ali, mas eles conseguem salvar ela. Daí o pai acaba meio que distraindo o lobo pra Ginger e a Charlotte conseguirem voltar pra casa. Então acontece toda essa loucura nesse meio tempo. E o lobo acaba aparecendo na porta ali da casa e o Blake e o lobo começam a lutar. E o Blake descobre que o lobo que ele acabou de matar, porque sim, ele mata arrancando um pedaço do pescoço desse lobo. Depois dos dois lutarem muito ali, esse lobo era o pai dele, que assim tinha desaparecido na floresta, ninguém tinha encontrado ele mais, deram ele como morto e foi isso. Ele matou o pai dele, ele vê isso e aí ele sai da situação, daí a própria Charlotte vê que era o pai dele. Como ela descobriu que era o pai dele, não sei, será que ela sabia da tatuagem dele no braço? Enfim, são pontos que eu não quis entrar muito ali, porque também não desenvolve muito sobre a mãe, não desenvolve muito como que ele saiu de casa, como que ele foi viver na cidade grande, ou como que ele se tornou escritor, quem pagou a faculdade dele, se ele fez ou não faculdade. Então fui entrando nesse ponto porque o filme também não quis entrar. Eu só sei que ele ficou meio sentido depois de ter matado o pai. Só que a Charlotte percebeu que ele tava meio alterado, então ele começou a atacar ela, atacar a Ginger, e aí ela foi lá com a faquinha dela, ela e a faquinha, né? Ela e a faquinha, o filme inteiro, ela e a faquinha assim, ó. Qualquer momento ela pegava uma faca, a qualquer momento ela tentava pegar algo pra defender, certíssimo. Eu acho que mulher determinada nesse filme é ela. Ela tava fazendo tudo que ela podia, sempre com uma faquinha na mão. Ela vai lá atacar ele, e aí tem aquela correria na floresta, onde ele persegue as duas, e ela tem que se esconder lá naquela cabaninha, ela pega a arma do carinha lá que acabou morrendo no começo do filme. Eu falei, não serviu pra nada. Serviu pra deixar uma arma ali no meio do caminho, né? E ela ficou ali e ela tem que dar um tiro na cabeça dele porque era a única opção que ela tinha. Então ela mata ele no final. E a Ginger e ela vão até aquela montanha que ele falou no começo do filme, antes deles ir viajarem, que era muito bonita e que ficava ali perto da casa. E o filme acaba dessa maneira contemplativa, onde ela aprendeu a aceitar que ela já tinha perdido ele, mas ela não queria aceitar que ela tinha perdido ele. Então assim, ela já sabia desde o momento que ele teve o corte no braço, ou não, desde o momento
em si, mas é muito legal a forma com que o filme trata isso do braço dele, porque é uma doença, como se fosse uma doença, que tá comendo ele, tá destruindo ele. Ela sabe, num certo ponto, que não tem mais salvação, mas ela insiste que ele tá doente, que ele tem ali uma forma de voltar a ser quem ele era antes. Então ela não aceita que ela já tinha perdido ele. E, novamente, o filme lida muito com perda, porque a todo momento ela vê que a transformação tá acontecendo, a filha vê que a transformação tá acontecendo, e elas não sentem medo, elas não sentem o peso de terem perdido ele, porque elas acreditam que ele possa voltar a ser quem ele era antes. Então isso lida muito com aquela questão de o luto que ainda não aconteceu, mas que você sabe que vai acontecer em algum momento. Eu, por exemplo, tive um cachorro recente que teve câncer e eu sabia que ele ia morrer em algum momento. E assim, eu tava simplesmente só estendendo o tempo de vida dele, mesmo sabendo que ele tava em estado paliativo. Então assim, é aquela coisa, eu sabia que ele ia morrer, mas eu não queria aceitar que ele ia morrer. Então meu luto foi meio que particionado, né? Eu já tava de luto quando eu soube e fui particionando o luto. E quando eu perdi ele foi muito triste, mas eu tentei ver o lado bom de toda a situação. Eu lutei por ele, eu fiz tudo por ele, eu corri atrás por ele e ele viveu um pouco mais. E eu acho que o filme não lida muito com tudo isso que eu acabei de mencionar, mas com grande parte. Então tem tudo isso sendo abordado ao mesmo tempo e o filme lida muito com essas questões que eu mencionei. De uma forma, assim, bem superficial, naquele enredinho ali que não vai muito além do esperado. É um filme básico, que entrega o básico. E faz isso de uma maneira ok. Esperava mais? Esperava demais. Tipo, eu queria algo Homem Invisível. Aquele momento onde eu estaria chocado no final do filme. Não recebi isso aqui, mas é assistível. Me contem aí o que vocês acharam de Lobisomem. Quero saber se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que vocês acharam de maneira geral. Chegaram até esse ponto do vídeo? Coloca uma gotinha de sangue nos comentários pra eu saber que você viu até esse momento. Deixa o like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal para próximos conteúdos de série de filmes. Eu fico por aqui. Beijo, tchau!